E eu não faço ideia do porquê eu demorei para trazer esse jogo. Um jogo novo de One Piece está para ser lançado e eu vou mostrar para vocês uma amostra do que ele vai ser. E talvez seja um jogo para bater de frente com franquias grandes como Yu-Gi-Oh! E Magic. Bom, a gente vai ver isso hoje. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Caos. E olha só galera, eu trouxe um novo jogo de One Piece aqui que eu não tinha visto esse jogo. Mano, passou meses eu não vi esse jogo galera, juro pra vocês. Mas um jogo aí da Play Store que é o One Piece Card Game. A gente soube da notícia de lançamento lá no Japão, que é card game físico mesmo. Mas eu não sabia dessa notícia desse jogo aqui, mas ao que tudo indica, não falta muito para esse jogo vir aqui e ser lançado oficialmente. E eu vou explicar aqui pra você como é que joga esse jogo aqui, como é que joga o jogo de One Piece de cartinha, né? De bater cartinha, o jogo de One Piece de Yu-Gi-Oh! Bom, vou mostrar pra vocês aqui. Depois, claro, de você ter deixado seu like, se inscrevido no canal e também compartilhar o vídeo com seus amigos, que isso ajuda demais, beleza, galera? Mas é isso, tamo junto e bora pro vídeo. Bom, galera, o jogo é bem simples, o tutorial, né? Basicamente só tem o tutorial, né? Esse jogo tá faz um tempinho lá na Play Store com 50 mil downloads por aí, mas acho que muita pouca gente sabe, até eu não sabia, porque ninguém anunciou. Ninguém grande fez um anúncio, pelo menos que eu saiba, fez um anúncio sobre esse tutorial, mas é um tutorial que você aprende tudo que você deve saber do jogo aqui. Você tem aqui alguns tutoriais aqui básicos, mas eu não preciso mostrar para vocês, já que eu vou ensinar na prática. Bom, vamos começar aqui com a Batalha do Chapéu de Palha. Tem dois decks aqui nesse jogo, né, nesse tutorial, que é o deck dos Chapéus de Palha, que são mais ou menos 50 cartas aqui, né? Você tem as cartas de evento, que são meio que cartas especiais que você pode ativar enquanto você tá no jogo, né? Você tá batalhando lá, eu vou ensinar pra vocês. Temos a carta de estágio, que é uma carta que você pode ativar, meio que uma carta de campo pro Yu-Gi-Oh! E temos a carta do líder, que esse líder aqui é a carta mais importante da partida. Então, mostrado essas cartas aqui, eu vou ensinar na prática aqui pra vocês como funciona. E temos aqui o baralho do Kaido, que é um baralho aqui bem forte, né? E eu vou mostrar para vocês agora. Bom, galera, como funciona aqui? Muito parecido com o Yu-Gi-Oh! Em alguns aspectos, mas muda alguns outros. Por exemplo, aqui eu posso escolher aqui reembaralhar minha mão e pegar cartas novas. Eu tenho cartas bacanas aqui que dá para ensinar o que cada uma faz, né? Eu vou clicar aqui em não e pronto, esse é o meu baralho. Você começa com 5 cartas na mão. Eu vou começar jogando, né? Ainda não tenho liberdade de escolher, né? Jogar na moeda para ver quem começa. E eu tenho 5 cartas aqui. Se eu deixar clicado, eu vejo os efeitos. Cada carta tem uma cor, no caso aqui é vermelha para combar com o deck, ou com o líder, né? No caso, tem uma categoria, no caso aqui do Usopp é de personagem, a raridade da carta, né? Isso é relevante nesse tutorial por enquanto. Temos o custo, que o custo aqui você usa esses dolls, que é meio que esse mini deck aqui são dolls, e você saca aqui 2 a cada turno, né? Tirando o turno 1, que o turno 1 é horrível, você só começa com doll e se vire. Então, por exemplo, aqui, essa carta aqui é de 2 dolls, né? Dolls ou dons, né? Dom, no caso aqui. Então, eu não posso jogar ela no campo, porque ela meio que custa 2 movimentos, que é 2 dons aqui, né? Então, como eu só tenho um, eu não vou poder jogar. Mas eu posso jogar essa do Chopper, que é só um doll. Posso jogar ela aqui e pronto, eu vou gastar um dom e pronto. Aí eu meio que eu tenho esse outro dom aqui que fica de cantinho, que eu não posso usar, mas eu pego acumulado no próximo turno. Os personagens não podem atacar nos seus primeiros turnos, né? Nem eu, nem o meu inimigo, mas aqui o líder pode atacar, o que é bem interessante também, né? Eu posso ativar a habilidade do líder, né? Cada líder tem uma habilidade própria. No caso do Luffy aqui, ele vai começar com 5 de vida, que eu vou explicar mais tarde o que é esses pontos de vidas, mas basicamente aqui são esses pontinhos que estão aqui. Isso aqui são os seus pontos de vida barra defesa. Mas continuando na explicação aqui, né? Você tem o power aqui do seu personagem, que no caso aqui do Luffy, que é o líder, é 5.000. A maioria dos líderes são 5.000 mesmo. Temos o counter, que é o counter? É meio que uma defesa sua, né? Você pode descartar uma carta com counter, e no caso aqui, por exemplo, aqui eu pego do Karo, ele tem 1.000 de counter. Se alguém for bater no meu Luffy, que tenha mais pontos aqui de ataque que o meu Luffy, ou iguais, eu descarto aqui, ele fica 6.000, assim o meu inimigo não vai me dar dano, né? Pra terminar, temos o tipo, né, que é Supernovas e Chapéu de Palha. Isso comba aqui com o efeito de algumas cartas, né? Tipo, eu tô com o deck do Chapéu de Palha, algumas coisas só vão funcionar aqui com Chapéu de Palha, como magia de campo e tal. E o Attribute Strike, né, que não é muito relevante, né, por enquanto, né? Eu não preciso dar muitos detalhes do que é. Também dependendo do personagem, cada um tem um efeito. Por exemplo, o efeito do Chopper aqui. Se algum inimigo me atacar meu líder, por exemplo, né, ou qualquer outro personagem, eu posso mover o ataque dele pro meu Chopper. Então o inimigo, em vez de atacar meu líder, que vai me dar um dano talvez, né,
ele tá vindo com muito ataque, eu vou redirecionar o ataque dele pro meu Chopper, assim eu não vou perder vida. Mas explicando o básico aqui, vamos explicar na prática aqui. Eu já ataquei o Chopper aqui, né? Eu gastei um dom meu, então não vou poder jogar outro personagem aqui, nem que eu queira. Assim eu só termino meu turno. Até posso ativar o efeito do Luffy aqui, né? Que eu posso ativar uma vez por turno aqui. E no caso eu vou escolher um Mugiwara meu, ele vai ganhar aqui 1000 de ataque praticamente, né? Um dom. Então ele vai ganhar um dom e esse dom fica ali, né? Que é aquele símbolozinho ali. Esse dom vai ser muito importante daqui a pouco. Ó, meu turno. Assim, eu peguei o dom que tava aqui naquele Luffy e joguei pra cá. Dons no campo, né? Se você tem aquele símbolozinho ali em outras cartas, no seu próximo turno eles vão vir toda pra sua mão aqui pra você poder fazer mais ações. Eu peguei meio que uma armadilha aqui de mão, né? Assim que o meu inimigo atacar, eu vou poder usar isso aqui e meu personagem aqui que ele atacar vai ganhar 3000 pontos ali de ataque durante a batalha. Pronto, agora eu tenho 3 dons. Eu posso jogar só cartas de 3 dons ou posso jogar aqui o Zop, né? Que ele tem 2, que ele usa 2 pontos de dons, que é meio que 2 movimentos. Ele fica com esse símbolo de zonzo porque ele não pode atacar no turno que eu invoquei ele. E tem um efeito aqui que se eu atacar, né, o inimigo não pode bloquear, ou seja, ele não vai poder ativar uma carta que redirecione ataque. Ou uma carta que bloqueie, na verdade, um ataque que bloqueie minha carta de atacar, né, não deixe minha carta atacar. E para ativar é só jogar com essa carta aqui. Ó, que a partir desse turno eu já posso atacar. E uma coisa importante a se saber é personagens que tem... Se eu tô atacando o personagem que tem o mesmo nível de ataque aqui, eu vou vencer a disputa, tá ligado? A não ser que ele use alguma carta aqui, tipo essa aqui, né? Que tenha counters o suficiente para somar pontos assim. Ele não recebe dano e nem eu recebo. Assim que as cartas atacam, elas ficam de ladinho aqui para você saber que elas já atacaram, né? O Chopper aqui não adianta atacar, né? Não vai adiantar nada. E eu posso ativar aqui um dom meu, né? Eu posso gastar um dom meu para adicionar pontos de ataque aqui para as minhas cartas, assim, tornando minhas cartas mais fortes. Eu vou deixar mais um Chopper aqui, né? Enquanto você tiver dons, você pode jogar quantas cartas você quiser. Por exemplo, aqui se eu tenho 10 dons, né, que é o limite de cartas aqui para você acumular. Agora vocês já estão entendendo melhor como funciona esse jogo, né? Foi meio confuso para me entender. Aqui ele usou uma carta que ele compra uma carta de dom, né? Existem cartas assim, né, que você compra uma carta de dom, assim você tem movimento a mais, e ele tá vindo me atacar. Se ele me atacar, eu vou levar dano, porque ele tem o mesmo ponto de ataque que eu. Nesse jogo, se você tiver pontos de ataque iguais, né, que seu inimigo, você ganha na vantagem. Aqui eu vou ativar o efeito do meu Chopper, né, no caso aqui eu vou redirecionar meu ataque para ele, assim eu não vou levar ataque e nem dano. E aí eu poderia jogar uma carta counter aqui para somar o ataque aqui e talvez ele não destruir meu Chopper. Porém não ia adiantar nada, né, já que ia adicionar só 1000 de ataque para ele, 1000 pontos para ele e não ia adiantar em nada. Ele ia ser destruído do mesmo jeito. Pronto, meu turno. Ó, eu posso invocar o Jinbe aqui, né? Vou gastar 3 dons, vai me sobrar 2. E eu posso aqui, como eu falei, gastar dons aqui em algum personagem. Aqui, eu posso jogar no Luffy aqui. Pronto, ele vai ganhar um dom, né? E fica ali o dom. No final do próximo turno do meu inimigo, se o líder falecer é porque você perdeu a partida. Eu posso ativar aqui o efeito do Luffy também, né? Vou adicionar ataque aqui para um personagem meu. Vou adicionar para o Zop e vou atacar com o meu Luffy aqui, né? No caso aqui, ataquei, ele não jogou nenhuma carta para defender. E sempre que eu ataco o líder ali, ele compra uma carta, né? Se ele perder um ponto de vida. Eita, ele destruiu um personagem meu aqui. O Ru aqui tem um efeito de trigger, né? Se ele for sacado, né? Depois que o inimigo me atacou, ele entra aqui no campo e destrói uma carta minha. Mas beleza, meu turno ainda. Não é como o Yu-Gi-Oh, né? Que você pode atacar quando quiser, pode colocar cartas ou invocar bicho quando você quiser. Eu tenho um dom aqui, vou invocar o Karu ainda aqui. Só que quando você invoca algum personagem, você não ganha pontos de dom. Então é meio que uma desvantagem dependendo da situação. Agora ele vai vir com tudo e eu não tenho carta para me defender, nem esse Luffy aqui. Personagens que não tem counter, não tem nada ali, e você não pode se defender com eles. Então eu vou estar lascado no próximo turno. E aparentemente ele vai vir com tudo, olha lá. Ele destruiu minha defesa e agora ele vai poder me atacar e eu não vou poder fazer nada, né? Eu vou levar dano aqui. Olha lá, eu perdi pontos de defesa, que é no caso de vida, e eu posso ativar o efeito do Zop. Eu comprei o Zop e meio que ativei aqui o efeito dele, disse invocar, e é isso, tá ligado? Isso é bem legal. E eu posso invocar o Zorão já, né? Ele tem 5000 pontos meio que de ataque, porque meio que eu já posso bater de frente com 2 personagens dele e tirar personagens do campo. Você pode escolher só atacar, né, o líder, se você quiser. Porém, se você deixar acumular muito personagem, muito inimigo ali no campo do adversário, você vai criando um problema. Vou jogar todos meus dons aqui no Luffy, porque eu fico com dons no campo e também o inimigo tem que gastar mais cartas para se defender. Ó, eu vou jogar aqui nele. Vamos ver se ele vai jogar uma carta da mão agora. Ó, ele jogou uma carta da mão. No caso aqui, adicionou 1000 pontos para ele, assim ele se defendeu. Mas aqui ele vai ter que jogar duas cartas se quiser se defender. Ó, ele vai jogar duas.
Jogou 3, foi ousado. Beleza, né? Aí, ó, se defendeu, beleza. Mas, beleza, terminei meu turno. Vez dele. Ele ativou um efeito aqui, que destruiu uma carta minha, tudo bem, né? Destruiu meu Zorão. Chegou aqui atacando e eu não posso fazer nada. Como eu tô na desvantagem, ele vai me atacar e vai quebrar, né? Agora ele ativou um Dons ali no Sasaki e vai vir com tudo. Mas eu tenho uma carta na mão porque eu comprei, né? Então aqui, pronto. Já tô na vantagem, assim ele não vai me causar dano. Pronto, agora tô com 9 Dons, né? Tô cheiaço aqui de efeitos. Eu posso invocar o Lufinho, né? Vou gastar 5 Dons, mas ele é bem forte, né? Tem 6.000 pontos de ataque. Eu posso upar o próprio líder aqui, o Luffy mesmo, e vou jogar Dons aqui e vou distribuir, porque isso é bom. Você tem a chance de finalizar todos os inimigos aqui, mas por exemplo aqui, ó, vou deixar um Dom sobrando, vou atacar aqui esse Kaido. Provavelmente eu vou conseguir bater de frente com ele, porque esse deck do Kaido é bem complicado de jogar. Depois tem esse Luffy, ele vai ter que descartar 2 cartas se quiser se defender, ou uma carta especial. Vou atacar aqui o Sasaki, né? Eu tenho pontos iguais, mas isso não importa, ainda vou estar na vantagem, destruir a carta dele. E pronto, mas se eu quiser aqui, eu poderia jogar aqui o meu Dom aqui em algum outro personagem, mesmo depois de ter atacado, né? E o Dom ia ficar ali no campo. Olha, invocou o Kaido. Nossa, agora lascou. Agora lascou geral, mano. Esse Kaido destrói carta quando ele entra. Ele chega aqui atacando, né? O Kaido é uma exceção, ele pode atacar no turno que ele é invocado. E eu posso usar o meu Guard Point. Agora vocês veem a carta armadilha, entre aspas, entrando em ação. Eu jogo aqui no Luffy. Guard Point, ele vai ganhar 3.000 pontos aqui de defesa. Pronto, 3.000 pontos. Só que ainda não vai ser o suficiente, mano. E nem a Nikorobi vai ser o suficiente. Então, às vezes, é bom você evitar gastar cartas. Que nem eu me lasquei. Eu não prestei atenção aqui no que eu tava fazendo. Acabei me lascando. A gente tá vindo aqui. Eu vou jogar a Nikorobi pra me defender. Pronto. E agora é meu turno. E eu tô com 10 Dons, mano. O bom desse baralho do Luffy aqui é que você fica fazendo muita coisa. E eu tenho que guardar aqui. Eu tenho que destruir esse Kaido aqui, mano. Porque senão a gente vai perder bonito. Se ele jogar uma carta aí, lascou. Pronto. Pra forçar ele a jogar uma carta pra se defender, ó lá, ó. Ele é forçado a jogar uma carta, assim ele ganha pontos. Primeiro aqui eu vou jogar Dons no Karu pra forçar ele, né, a gastar cartas, né. Pra conseguir se defender. Ó lá, jogou uma carta, se defendeu. Eu jogo 3 cartas nele. Assim ele vai ter que descartar ou 2 cartas pra se defender. Nossa, ele usou uma armadilha, mano. Jogou bem, mano. Jogou muito bem. Assim ele vai empatar e não vai deixar eu dar dano nele. Mas agora ele tá ficando com cada vez menos recurso. Vou até jogar uma carta extra aqui pra fazer ele descartar 2 cartas se quiser passar, né? Vamos ver, jogou a Ult. A Ult tem 2.000 de counter. Pronto. Agora ele tá sem ponto de defesa. Próximo ataque que eu causar nele, né? Vai ser o suficiente pra acabar com ele. E eu perdi, mano. Do nada que eu perdi. Beleza, né? Beleza. Caos perdeu ensinando como você jogar, mano. É um idiota. Bom, galera, aqui temos o Kaido, a Batalha do Kaido, só que isso aqui é muito difícil, né? Eu posso jogar com o deck do Kaido, só que não é muito bom porque tem cartas muito altas aqui, o que complica a minha vida, né? Mas vamos tentar aqui. Vou jogar a Black Maria, que é uma boa defesa aqui pra mim. Ali deixou passar aqui, beleza? Eu posso bloquear o ataque com a Black Maria, que eu falei, né? Assim, o ataque vai ser direcionado pra ela. Vai se lascar bonito também, porque eu saquei isso aqui, ele não vai conseguir me causar dano de novo. Assim eu posso ativar meu efeito. O que o Sasaki faz, né? Eu descarto um Dom aqui. Assim eu compro uma carta. Eu posso escolher me defender, só que não vai adiantar nada. Eu vou descartar 2 cartas à toa. Então eu tenho que deixar ele me atacar aqui. Ó, saquei uma ult e tenho muito Dons agora. Vou jogar o Page One. Assim eu fico com bastante personagem aqui em campo. Vou tentar de novo. Será que eu forço de novo? Eu sou obrigado, né? Eu não posso atacar os personagens que ele invocou no turno anterior. Ó, perdi a batalha, beleza? Vou forçar um ataque aqui com esse Kaido pra ver no que dá, né? Pra ver como é que tá a mão dele. Vou tacar aqui. Pronto, foi mais um ponto, só que ele comprou mais uma carta. Eu vou finalizar o Zoro dele, que isso é um problema também. O problema é aquele Frank, mano. Aquele Frank ali é muito pesado. No próximo turno ele vai vir com tudo. Jogar aqui mais pontos aqui no Sasaki pra ele finalizar esse Luffy aí, mano. Falta muito pouco aqui. Assim ele não tem tempo de resposta. Agora é o turno dele. Agora eu tô lascado, mano. Ele tá com 10 Dons, mano. Ó, ele vai vir, eu vou desperdiçar aqui, eu vou jogar um Jack aqui pra me defender desse golpe. Pronto, já é o suficiente aqui pra me defender do Brook. Eu vou jogar a ult. Assim ele vai ser obrigado a gastar todos os Dons dele nas próximas jogadas aqui
fazendo eu conseguir ficar vivo, né? Comprei, só que não vai adiantar nada, isso que é o ruim, mano. Esse deck do Kaido aqui tem carta grande, e carta grande não tem counter. Eu posso gastar tudo que eu tenho na carta do Kaido, só que eu acho que não vou fazer isso. Uma carta muito forte, pode atacar no mesmo turno, só que eu acho que não compensa. Compensa tentar um ataque de tudo ou nada aqui pra ver o que consigo fazer, né? Pra ver se a gente finaliza ele. Beleza? E agora ele tá com a vida vazia, galera. O que eu faço? Eu acho que eu vou investir com tudo, mano. Eu vou aí com um ataque que ele não possa bater de frente, tá ligado? Porque ele tem uma carta do Chopper que pode deixar ele com 11.000 de defesa. Assim ele não vai poder bater de frente. E eu vou vencer, mano. Caramba, mano. Ah, não é possível. Nossa, mano, não é possível, velho. Ah, consegui. Conseguimos, galera. Boa, ganhamos, mano. Pô, é complicado de entender esse joguinho, mas depois que você perde tanta vez pra esse cara aqui, mano, que eu perdi, eu fiquei a tarde inteira jogando com esse cara, eu consegui vencer. Mas é esse que é o jogo, um joguinho de cartas até que bem legal, né? Eu acho que ele tá prestes a ser lançado, porque no Bounty Rush vazou aí um anúncio dele, né? Eu não sei se é um anúncio do jogo ou do card game, mas eu acho que é do jogo mesmo. Então, muito em breve esse jogo pode ser lançado aí pra mobile, e eu vou trazer pra vocês de novo. Se vocês gostarem aí, eu trago aí mais o jogo pra ensinar mais coisas, mais brincadeiras que a gente pode fazer. Recomendo você baixar, dar uma baixada aqui, passar o tutorial, né? Passar os tutoriais e ver como é que o jogo funciona, né? Eu expliquei muito rasamente algumas coisas, né? Carta de campo, eu não usei. Algumas cartas ali que fazem você descartar cartas para comprar outras. Infelizmente o tutorial aqui não deixa você usar a linguagem portuguesa, né? Só tem chinês e japonês e inglês, assim como linguagem das cartas. Mas acho que deve vir alguma coisa ali, né, quando o jogo for lançado. Mas esse foi o vídeo, esse foi o One Piece Card Game, espero que tenham gostado. Se você gostou, conta com seu like, que ajuda demais aí compartilhar o trampo, por favor, galera. Também se inscrever e ativar o sino, que o YouTube não tá enviando ali a notificação dos vídeos para algumas pessoas, e isso me deixa muito triste. Então, vê se o sino tá ativado, desativa, ativa de novo aí, para você ter certeza que os vídeos estão chegando para você. Também comenta aí o que você espera desse jogo, se você vai jogar quando lançar, que eu tô curioso. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!